Eu quero começar, então eu quero passar agora para a pauta, o bloco 3. É inacreditável. Marcel Van Hatten é indiciado por suposta calúnia contra delegado. O deputado tornou-se alvo da Polícia Federal por críticas à atuação do Fábio Schor na corporação. Fábio Schor é um delegado da Polícia Federal, durante um discurso na tribuna da Câmara. E tem um trecho aqui do Bolsonaro falando sobre isso. Queria colocar para vocês. Ele falou ontem na coletiva de imprensa que ele deu. Agora do Van Hatten, que ele foi indiciado por ter criticado o Fábio Schor na tribuna da Câmara. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui no Zap para mim, eu estava no avião quando eu recebi isso aí. Ou seja, um parlamentar. Inclusive o artigo 53, pessoal, tem ali um pronome indefinido, quaisquer. Eu cheguei na Câmara em 91. E ali tinha esses problemas sempre, né? O que pode e o que não pode falar o deputado. Daí alguém apresentou uma emenda e foi acrescido o pronome quaisquer no artigo 53 da Constituição. Então, os parlamentares são invioláveis por quaisquer das suas opiniões para votos. O que é quaisquer? É quaisquer. Não tem limite. Então, é esse indiciamento do Van Hatten, que ele me disse agora há pouco, também entendeu? Aí sim, é um ataque ao parlamento brasileiro. Karina, eu quero jogar para você uma coisa que tem me incomodado muito nos tempos atuais. Quanto mais a gente tem que explicar o que é óbvio, evidente e literal, pior é a nossa situação e o nosso estágio civilizacional. Se eu tenho que ficar explicando toda hora que a grama é verde, que o céu é azul, que imunidade parlamentar existe e que ela não pode ser relativizada por qualquer pretexto, eu já estou numa situação febril, num país, não é nem febril, né? Num país que já, né, tem reiteradamente assassinado as liberdades individuais e, no caso agora, a imunidade parlamentar. E o pior não é isso, tá? Eu não gosto de falar imunidade parlamentar. É perseguição indiscriminada contra uma das vozes mais duras e firmes que esse sistema tem sofrido, né? O Marcel Van Hatten é um cara que se coloca na linha de frente contra os abusos desse sistema e agora ele está sofrendo exatamente por conta disso, Karina. Esse sim é um ataque direto à democracia, sem sombra de dúvidas, porque você querer remover os direitos de um parlamentar que ainda está atuando dentro do Congresso do Parlamento, porque qual é a função de um parlamentar? Parlar, falar, dizer, pedir investigação, abrir os fatos, relatar o que está acontecendo. E o deputado Marcel Van Hatten, ele trouxe uma informação muito importante, porque ali, diante dos relatórios fraudulentos contra Felipe Martins, que foi preso aí sob suspeita de participar de uma tentativa de golpe, que nunca existiu, Martins foi preso sob o argumento da existência de fortes indícios de que ele teria fugido do Brasil. E esse relatório foi criado pelo Schor. E aqui, mais uma vez, a gente está vivendo um mundo invertido, porque quando o acusador te acusa de alguma coisa, ele tem que provar aquilo que ele está falando. Você tem que ter a presunção da inocência. Eu não sou culpado até que me prove, não sou culpado até que me prove o contrário. E aqui foram apresentadas provas que foram refutadas diretamente pelos advogados de Felipe Martins. E não só pelos advogados de Felipe Martins. Aqui a gente tem também a Homeland Security dos Estados Unidos, que tem os documentos de entrada e saída de lá, do território americano. Ou seja, tudo isso foi fabricado, tudo isso foi criado. Agora, isso sim é um outro escândalo absurdo que não está sendo falado. É outra cortina de fumaça que estão tentando tirar fora da jogada um parlamentar de uma maneira mais grave, violando, esse sim, uma violação do Estado de Direito. É, de fato, uma violação do Estado de Direito você remover as prerrogativas de um deputado de ter o direito de vir e questionar o que está sendo feito dentro dessa juristocracia. E, mais uma vez, configura que ele tem razão, que ele tem completamente razão, porque se essa foi a decisão da Suprema Corte e desses órgãos institucionais de indiciá-lo,
por crime de calúnia, difamação, prove. Prove, então, que ele está caluniando. Prove, então, que ele está difamando. Prove. Não tem provas. Aqui, mais uma vez, existe um tribunal midiático, que é a famosa grande mídia, que é o braço armado desse poder, que está condenando pessoas sem que elas sejam condenadas. Está dando vereditos a pessoas, julgamentos a pessoas, gravíssimo, porque é um parlamentar que representa milhões de pessoas, porque ele está ali eleito pelo povo, ele foi colocado ali porque ele é a voz do povo. E você não está calando só o parlamentar, você está calando também as milhões de pessoas que votaram nele. Isso sim é um atentado gravíssimo contra o Estado Democrático de Direito. Para quê? Para acobertar, mais uma vez, todas as falcatruas e todas as ações questionáveis que essa Suprema Corte vem executando de maneira não mais velada, porque isso tudo foi revelado também através do Twitter Files. Foi revelado essas trocas de mensagens, os ofícios que eram mandados diretamente do gabinete do senhor ministro, que trocava cabeçalho ali de Supremo Tribunal Federal para Tribunal Superior Eleitoral, fraudes flagrantes que eram feitas e são feitas continuamente, e nós não temos quem investigar isso tudo. Agora, mais uma vez, o que estão fazendo com o Marcel Van Hatten, e isso eu já venho alertando já há muito tempo, quem me segue já sabe que eu estou falando isso há muito tempo, que o parlamento está sendo dissolvido a conta-gotas, e hoje nós temos a clara visão de que isso realmente acontece, está acontecendo, e eu queria saber qual é a opinião e qual é o que o Arthur Lira está dizendo sobre isso. Eu quero saber o que o presidente da Câmara vai dizer em relação aos seus deputados, porque se isso continuar acontecendo, que já aconteceu, que nós sabemos muito bem quais são as configurações aqui desse crime, que para a gente, né, não dizer outra coisa, porque aqui nós estamos falando de mafiotocracia. É a mafiotocracia atuando nesse momento. Então, isso é gravíssimo e a gente tem que colocar luz aos fatos, trazendo, de fato, o que está acontecendo para proteger o que resta ainda do que pode ser chamada de liberdade. O que nós temos que defender aqui é liberdade. Se isso for tolhido, acabou. O jogo está feito. Não tem mais para onde escapar e não vão ter mais para onde gritar. E amanhã vai ser votado essa nova lei aí que eles querem colocar goela abaixo da população sobre a regulamentação das redes sociais, que não é tarefa de casa do Supremo Tribunal fazer, mas sim de uma Câmara do Legislativo que tem que decidir isso sim. E se a Legislativa não decidir, quem tem que decidir sobre isso é o povo, e não uma corte com 11 pessoas que estão em conluio, atuando, conspiracionando, fazendo a conspiração contra o Estado de Direito e contra o povo. O ataque ao parlamentar é ataque direto e não mais flagrante ao povo, Entendam isso. É fundamental essa reflexão da Karina, porque, de fato, né, a gente está vendo tudo acontecer ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo em todo lugar. É um negócio assim, a dona Jupira tá ferrada, dona Iracy tá ferrada, Clériston morreu, Marcel Van Hatten perseguido, Bolsonaro perseguido, e daí tem uma galera que vive, Cogos, assim, pensando só em questão política eleitoral. A minha grande crítica hoje vai continuar sendo essa, tá? Quando eu vejo a lei de abuso de autoridade, tem lá no artigo 9º, Lei 13.869 de 2019, e tem lá no artigo 9º, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, isso eu estou falando das condenações. Eu fico tentando fazer aqui a dosimetria da pena do Alexandre de Moraes. E a gente vai fazer isso pelo Instituto, Karina. A gente vai fazer uma dosimetria de pena do Alexandre de Moraes. Mas tem longa, muita... hein? É longa. E aqui tem, no parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente legal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa. Ele fez isso centenas de vezes. Ou de conceder a liberdade provisória, quando manifestamente cabível, deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível.
Então, quer dizer, eu, Cogos, queria pegar essa reflexão da Karina e jogar para você sobre o Marcel Van Hatten. Muita gente que eu conheço, mais do que eu queria, ainda vira e fala, mas esse cara aí, lá em 2019, como que você enxerga a necessidade da gente se organizar melhor e deixar essas discussões periféricas ou acessórias de lado só para resolver um problema concreto que a gente tem? Marco, isso aí é essencial. Justamente o que a esquerda está tentando fazer conosco é continuar nos dividindo enquanto um problema muito sério se agiganta no horizonte a ponto de nos esmagar a todos. E quando nós não tivermos mais a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a organização será impossível, porque a organização depende da capacidade de comunicação. E é exatamente ali que a esquerda tirânica ditatorial ataca, não deixando, por exemplo, os advogados dos bolsonaristas se comunicarem entre si. É sempre um ataque contra a capacidade de comunicação. Pode-se ver que toda estratégia de guerra bem-sucedida, antes de atacar os blindados e os navios, eles destroem as redes de comunicação. Foi assim, por exemplo, com o Enigma. O Enigma era uma máquina de criptografia nazista, e quando os aliados finalmente decriptografaram o Enigma, eles cortaram, interceptaram as comunicações nazistas. Então, só estou dando esse exemplo para vocês saberem que a comunicação é essencial em qualquer guerra. Existe uma guerra da tirania estatal totalitária contra o povo. Então, o que eles fazem? Eles nos calam, eles prejudicam a nossa comunicação para que nós não nos coordenemos. E assim fica uma guerra de narrativas daqui e ali, dividindo a direita em vários clusters ideológicos e tirando do nosso povo o chamado senso de proporção. Olavo de Carvalho falava sempre no senso de proporção. Nós temos muitas divergências dentro da direita. Vocês acabaram de ver ali a briga que eu tive com a Adriles. Agora, nós não podemos perder de vista que nós estamos sendo esmagados por um terrível inimigo que vai nos tirar qualquer chance de resistência. Nós estamos vendo muitas formiguinhas e esquecendo do enorme camelo que é a ditadura judiciária que tem no Brasil. E podem ter certeza que todo Stalin tem o seu Laurent Beria. Todo ditador comunista tem o seu chefe de polícia que persegue e investiga os opositores, que muda o foco da investigação, passando por cima da lei, passando por cima do direito processual, passando por cima da legalidade, para perseguir opositores, para perseguir dissidentes. O Laurent Beria fez isso na União Soviética, e nós estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil. Esse sujeitinho aí, o delegadinho aí, o tal do Shor, né? O que ele está fazendo? Ele está perseguindo pessoas por dar a sua opinião. Ele está perseguindo um parlamentar por exercer a sua função de parlamentar, que é isso que a Karina muito bem falou. Abrir investigações, questionar, apontar erros, fazer críticas. É para isso que os parlamentares são eleitos. Então, o ataque contra o Marcel Van Hatten é um ataque não só contra o povo que o elegeu, do qual ele é representante, mas é um ataque contra todo o povo brasileiro. É um ataque contra os mecanismos correcionais, os contrapesos manifestos no legislativo brasileiro. É um enfraquecimento do legislativo diante da ditadura judiciária que se agiganta. O modus operandi desse sujeito, do Shor, é um modus operandi completamente antijurídico, ideológico, aparelhado, e que se a sociedade se calar diante disso, todos nós seremos vítimas. E isso me deixa estarrecido. Eu tinha até selecionado outras matérias aqui, e eu vou te falar, Adriles, não é a ilegalidade do dia que a gente discute mais. É uma profusão de ilegalidades. E todas oriundas... Só uma correção, eu me empolguei aqui, eu cometi um erro. Na verdade, o Enigma era a máquina do Turing para decifrar a criptografia nazista. Muito bem lembrado aqui pelo Everton. Boa. Mas boa, obrigado. Foi um antes da gente entrar no recado que a gente vai dar, Adriles, eu queria te ouvir sobre isso, porque eu tenho um pouco de receio, sim, Adriles, de viver
E isso não quer dizer que eu vá parar de lutar ou perder energia. A gente tem que se manter enérgico e se manter firme em qualquer circunstância. Mas o fato é que, se esse negócio continuar dessa forma, eu vejo com preocupação as lideranças políticas cada vez mais aderentes ao centrão. E eu vou falar a real, né? O que me incomoda mais não é a galera do ruído ou a galera da turba que fica inventando conceitos e falando, agora vocês têm que se ferrar, fulano, cicrano, sei lá. Intergaláctico. Esse pessoal não é nem o que me incomoda mais. O que me incomoda mais são os governadores, Adriles. Eu não vou tirar da minha cabeça que o silêncio dos governadores é uma mácula na história de todos eles. A gente está vendo a reprodução daquele famoso poema do Martin Niemöller, que era um pastor luterano no período do pré-nazismo. Né? Primeiro pegaram os negros, eu não falei nada, não era negro, não falei nada. Segundo pegaram os judeus, eu não era judeu, não disse nada. Depois pegaram os deficientes, os homossexuais, eu não era homossexual, não era deficiente, eu não disse nada. Depois vieram me buscar. Aí eu não tinha ninguém a recorrer. Estou resumindo a ideia desse poema, que é exatamente isso. Uma ditadura, ela pega todo mundo, tá? Começou essa ditadura, eu acho que assim, o marco inicial, exatamente, o marco inicial não, o marco mais profundamente desagradável e tosco e trágico foi quando a Câmara Legislativa entregou de bandeja a cabeça do Daniel Silveira para a ditadura. Se o Daniel Silveira não tivesse sido cassado naquela época, ele não teria sido preso. Se ele eventualmente não tivesse sido preso e a Câmara entregou ele porque tinha antipatia pessoal, porque ele não se comunicava de maneira diplomática com seus pares, ele não teria sido saído exatamente do seu mandato e preso imediatamente, mesmo tendo sido indultado pelo presidente Bolsonaro. Agora eles voltam a perseguir outros parlamentares. A gente já falou, já reiterou, que qualquer deputado, e hoje todo mundo sabe isso no Brasil, tem a sua opinião inviolável por quaisquer palavras, qualquer atos, palavras, e isso tem um fundamento. O deputado, ele é representante daquela fatia eleitoral que o elegeu, ele fala por nós. A gente vive numa democracia representativa, ainda que o deputado, muitas vezes, na maioria das vezes, não represente a voz da soberania popular. É uma dicotomia complicada da democracia representativa, mas é o que temos. Como diz o Churchill, é o menos pior dos sistemas. Quando você prende um deputado, quando você processa um deputado por uma opinião absolutamente legítima, que é a obrigação funcional de um deputado, que é exatamente fiscalizar outros poderes. O que ele estava falando? Estava falando de um delegado que foi parcial na condução da sua investigação, parcial na condução da investigação proposta por um judiciário que é absolutamente ditatorial hoje, que está prendendo, censurando, perseguindo, massacrando pessoas. Um deputado que está defendendo exatamente a democracia na sua base, na base do legislativo, está defendendo o próprio legislativo. E aí quando a gente vê legisladores, senadores, outros deputados, mais executivos, governo executivo, governadores, prefeitos, se silenciando diante desse descalabro, a gente vê a reprodução desse poema terrível do Martin Niemöller. Eu não sou o Van Hatten, eu não sou o Bolsonaro, mas aí são pessoas de poder. As pessoas falam exatamente pior do que isso. As pessoas de poder, pessoas dessa elite espúria, dessa hierarquia, Paulo Cogos, espúria colocada artificialmente no Brasil hoje. Eu não sou a dona Jupira, condenada a 17 anos de cadeia. Eu não sou o Clériston, morto na cadeia por omissão de um juiz canalha, que era um homem diabético, doente, que foi colocado na prisão a troco de rigorosamente nada, porque passeou na Praça dos Três Poderes e morreu. Morreu depois de 1 ano encarcerado, sob acusação de rigorosamente nada. É isso que pensa Tarcísio? É isso que pensa o Jorginho? É isso que pensa o Caiado? É isso que pensa o Zema? Eu não sou Clériston. Ele morreu. Ou pior, eu não sei quem é Clériston. Eu não sei quem é Marcel Van Hatten. Eu não sei quem é Daniel Silveira, que está mofando e apodrecendo e sendo esquecido na cadeia. E para cada A omissão dos bons é o terreno deleitável do mal. E quando uma boa pessoa, que tem a melhor das intenções, se cala diante de uma ditadura, ele vira capacho involuntário dessa ditadura. É isso que eu acuso todos os governadores, todos os deputados,
todos os senadores, todos os influenciadores que se calam diante dessa ditadura que envergonha e massacra a nação brasileira. E o que me deixa enojado mesmo, é a capacidade que muita gente tem, e aqui eu não quero colocar só esquerda, direita e tal, principalmente o pessoal que não sabe dimensionar o problema que a gente está envolvido, que a gente está metido, que é só achar o primeiro adjetivo que vier na cabeça para justificar a perseguição. Foi o que aconteceu no painel desse congresso conservador que eu me meti ali, que foi... O cara chegou e... Juro por Deus. O Marcel... O cara é um bom parlamentar, esse Marcel. Ele é um cara bom. Gosto muito dele, um dos melhores. Mas tem que falar daquele jeito? Difícil. Você vê, são essas próprias pessoas que já estão regulamentando até aquilo como as pessoas têm que falar, têm que se expressar. Isso se chama... Você quer que eu fale? Então é o seguinte, se a gente usar essa regra, Karina, é o seguinte, então, eu sou uma prostituta e eu só vou falar conforme aquilo que a cafetina deixar. Ou eu sou o vagabundo lá do morro, bandido, eu só vou falar daquele jeito que o narcotraficante deixar. Quer dizer, você se coloca numa posição tão cretina, tão canalha, tão miserável. A pessoa que fala isso pra mim, assim, você não precisa gostar do Marcel, você não precisa gostar do Alan dos Santos, você não precisa gostar de ninguém, de mim, do Lacombe, do Adrilles, do Paulo Cogos, nem da Karina. Agora, o que eu acho é que é o tipo de justificativa mais canalha que existe. Porque você consegue desumanizar a pessoa e torná-la apta a ser perseguida por qualquer regime totalitário porque ela fala de um jeito que você não gosta.